Boa noite, irmãos. Por favor, abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Essa noite nós vamos continuar a nossa exposição desta carta. Hoje será a 7ª mensagem na carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 14. Coloquem de pé, por favor, em reverência à leitura à palavra do Senhor. Palavras do apóstolo Paulo. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos orar? Pai, em nome do Teu Filho, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, para ouvir a Tua doce voz através da Tua santa palavra, ó Deus. Ó Deus, conceda-nos graça sobre graça esta noite. Há uma grande necessidade de graça e misericórdia neste lugar, neste momento. Ó Deus, o Senhor sabe o quanto eu sou incapaz para expor este texto. Mas que o Teu Espírito, ó Deus, possa iluminar a nossa mente e possa me ajudar, ó Deus. Ó Deus, que o Cristo crucificado seja exposto aqui esta noite como ele foi exposto aos Gálatas, de forma viva e real, no poder do Espírito Santo. Ó Deus, que o Senhor dissipe da nossa mente todo engano e toda mentira. E que a verdade possa moldar a nossa mente, ó Deus. Ó Deus, que ao final dessa mensagem, 3 coisas aconteçam. Que nós venhamos a reconhecer que nós caminhamos somente pela graça. Que eu fui ajudado por Ti. E que somente o Teu nome merece glória, honra, poder e aleluia. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Podem se assentar.
Tolos, insensatos. É assim que você esperaria que o seu seminarista começasse o sermão essa noite? Mas foi assim que o apóstolo Paulo iniciou o capítulo 3 da carta aos Gálatas. Ele fala diretamente àquelas pessoas, tolos, insensatos. Do capítulo 1 ao capítulo 2, como já vimos, nós temos uma espécie de mini-biografia de Paulo, onde Paulo usa essa mini-biografia para se defender diante das falácias, das mentiras dos judaizantes que haviam se infiltrado em Gálatas e pregado uma falsa doutrina, um falso evangelho que não é o evangelho. Agora Paulo, no capítulo 3, ele não fala mais acerca da sua biografia, mas ele ataca diretamente aquela igreja e também os judaizantes. Hoje nós vamos olhar duas coisas. Paulo defendendo o evangelho em duas perspectivas. Do versículo 1 ao versículo 5, Paulo utiliza a experiência dos Gálatas, aquilo que aconteceu na igreja da Galácia, nas igrejas da Galácia, para defender a supremacia do evangelho sobre as obras da lei. E do versículo 6 ao versículo 14, Paulo não usa a experiência agora, ele usa o testemunho da Escritura. E assim inicia o verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Insensatos, tolos. Paulo aqui está indignado, Paulo está furioso. Se no capítulo 1, verso 6, Paulo está perplexo, porque os Gálatas abandonaram o evangelho, e a consequência disso foi abandonar o próprio Deus, Paulo aqui não está mais perplexo, Paulo está furioso. Ele está indignado. Tolos, insensatos. Mas ele não faz isso porque ele não considera aquelas pessoas mais irmãos em Cristo. Pelo contrário. Essa fúria de Paulo é resultado de um zelo pela igreja de Deus, de um zelo pela mensagem que estava sendo corrompida. Somente na carta aos Gálatas, durante 7 vezes, Paulo chama aquelas pessoas de irmãos. No próprio capítulo 4, que nós iremos ver posteriormente, Paulo diz que aquelas pessoas são seus filhos e que por eles ele sofre dores de parto. A indignação de Paulo é fruto do seu amor por Deus, pelo Evangelho e pela igreja. Por isso que ele pode por isso que ele pode escrever às igrejas da Galácia: insensatos, tolos. Quem vos fascinou a vós outros? A palavra que vos fascinou, na nossa tradução, ela diminui a palavra que é realmente no grego. No grego quer dizer quem vos enfeitiçou, quem lançou um feitiço sobre vós. A noção aqui é que Paulo, a partir do verso 2, do versículo 2, vai começar a desenfeitiçar, se eu posso dizer assim. Aqui, o que aqueles judaizantes haviam feito nas igrejas da Galácia. Ele iria começar a quebrar esses feitiços. Quem vos enfeitiçou? Quem vos fascinou a vós outros? E percebam, o que Paulo tem em mente aqui não é somente os judaizantes, mas que há uma ação sobrenatural por trás dos judaizantes. Paulo tem em mente que Satanás está agindo por trás dessa falsa mensagem, de uma mensagem que trocou as proposições do Evangelho, que trocou elas de ordem, ou inventou outras proposições. Paulo está dizendo que essa ação não é somente uma ação humana, mas é uma ação maligna, que é uma ação sobrenatural do próprio demônio. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? O próprio diabo estava agindo nos bastidores
no meio dos judaizantes. E ele continua: ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Qual que é a noção aqui? Será que Paulo está dizendo que ele e a sua trupe fizeram um teatro em Gálatas, aonde eles viram Jesus Cristo sendo encenado como um crucificado? Será que foi isso? Será que havia alguma pintura de Jesus Cristo nas igrejas da Galácia, dele sendo crucificado? Paulo está dizendo que pelos seus próprios olhos, pelos próprios olhos das pessoas que faziam parte das comunidades da região da Galácia, viram o próprio Jesus. Como isso é possível? Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia subido aos céus. Como eles viram Jesus? Será que houve um teatro naquela igreja? Nós temos que fazer teatro hoje também na igreja? Não é isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte, preste atenção nisso. Jesus Cristo, o Cristo crucificado, foi pregado de maneira tão vívida, tão apaixonada diante de vós, com tanto poder do Espírito Santo, não em palavras de sabedoria humana, mas através da Escritura, que é como que os seus próprios olhos pudessem ver o Cristo crucificado no momento da pregação. É isso que Paulo está dizendo. Paulo aqui, meus irmãos, não está embasando essa fala em algum recurso homilético, em algum recurso de oratória. Paulo está dizendo que o Cristo crucificado foi pregado porque ele foi pregado na verdade, pela verdade e no poder do Espírito Santo. E quando isso acontece, é como se os nossos próprios olhos pudessem contemplar o Cristo crucificado. E é algo importante perceber que é o Cristo crucificado. Não é o Cristo gênio da lâmpada. Não é o Cristo que é o pajé, que pode curar todas as suas doenças. É o Cristo crucificado. O que Paulo está dizendo aqui é que foi pregado entre eles o evangelho da graça de Deus. É isso que ele está dizendo. Agora ele faz 4 perguntas retóricas, do versículo 2 ao versículo 5. Paulo, através dessas perguntas, como eu já disse, tenta quebrar essa mentira que estava sendo exposta nas igrejas da Galácia. E ele faz isso como um pai. Já observaram um pai? Quando um pai disse assim: o que foi que eu te disse sobre isso? O que eu te ensinei sobre aquilo? O que eu te falei sobre ir àquele lugar? O que Paulo está fazendo é isso. Paulo não está dizendo assim, eu disse isso para você. Ele não está dizendo isso. Ele quer que aqueles irmãos das igrejas da Galácia refletissem sobre as perguntas de Paulo e encontrassem a resposta nas suas próprias mentes, que já haviam ouvido a verdade. E ele faz isso no verso 2. Olhem para o verso 2. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Essa pergunta expõe a loucura dos Gálatas. Ela expõe a loucura, a tolice, a insensatez dos Gálatas. Deixe-me trazer essa pergunta para hoje. O que Paulo está perguntando é o seguinte: como vocês se tornaram crentes? Como vocês nasceram de novo? Foi pelas obras da lei? Ou foi pela pregação da fé? Foi por tentar cumprir a lei que vocês se tornaram crentes? Ou foi pela pregação do Evangelho? A pregação da fé aqui, a fé tem um sentido objetivo aqui, e não um sentido subjetivo. Um sentido de um conjunto de doutrinas, um conjunto de proposições, o Evangelho. Como é que vocês nasceram de novo? Se esforçando para nascer de novo? Ou na retórica de Nicodemos, eu mesmo voltei ao ventre da minha mãe e nasci de novo, pela minha própria força. É isso?
Meus irmãos, o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês nasceram de novo pela pregação da fé. E o resultado disso foi que vocês receberam o Espírito Santo. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por que receber o Espírito Santo aqui é importante? Porque receber o Espírito Santo é o sinal do verdadeiro nascimento. É o sinal da verdadeira conversão. É o sinal de que alguém foi introduzido no povo de Deus. Ah, mas talvez você diga assim, não é o batismo? Sim e não. Sim e não. Na Igreja do Senhor, nós temos 2 sacramentos. Nós temos o batismo e nós temos a ceia do Senhor. O batismo é o sacramento de introdução do crente no povo de Deus, na aliança de Deus. A ceia do Senhor é o sinal da perseverança. Todas as vezes que nós participamos do sacramento da ceia, nós estamos dizendo, nós estamos perseverando. Mas perceba, não é o batismo por um poder do próprio ato de se batizar que inclui você no pacto. O batismo é um sinal de que você, é um sinal exterior de uma realidade espiritual. É um sinal de uma realidade material que já aconteceu espiritualmente. Assim nós gostamos de pensar. Porque, infelizmente, nem todos aqueles que são batizados foram inseridos dentro da doutrina, dentro da aliança, do círculo da aliança e do círculo da eleição. Nem todos aqueles que foram batizados, em outras palavras, podem se dizer, eu sou crente, eu nasci de novo. A terceira pergunta de Paulo. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Perceberam o que Paulo está fazendo? Essas perguntas, ele não dá resposta, porque elas são óbvias. As respostas são óbvias. Ele está dizendo, é possível que vocês sejam tão estúpidos, tão insensatos, e vocês continuam, ou podem continuar, a argumentar que vocês nasceram pelo Espírito e agora continuam na carne. O que ele está dizendo é o seguinte, vocês nasceram pelo poder do Evangelho, vocês nasceram pela graça de Deus, e agora vocês estão tentando se aperfeiçoar, serem salvos pelo poder da carne, pelas obras da lei? Será que isso é possível? Será que é possível eu juntar essas duas coisas? Aqui Paulo faz uma divisão muito clara. A divisão entre lei e evangelho. Lei e evangelho não se misturam. Quando lei e evangelho se misturam na pregação, você perde o evangelho, porque você prega o evangelho como se fosse a lei de Deus. O evangelho não é um conselho. O evangelho não é uma ordem. O evangelho é uma notícia de algo que já aconteceu. O evangelho é algo que Deus fez. A lei é uma ordem, a lei é um conselho. Então, quando você mistura essas duas coisas, você perde o evangelho. O que Paulo está dizendo é o seguinte, do início ao fim, o começo da vida cristã é pela graça. E o continuar da vida cristã é pela graça. No verso 4, terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão? É a primeira vez que aparece sofrimento na carta aos Gálatas. Nós podemos considerar que quando Paulo e Barnabé foram pregar nas regiões da Galácia, eles sofreram várias coisas por causa do Evangelho. E da mesma forma que Paulo e Barnabé sofreram, a igreja da Galácia, quando recebeu o Evangelho, também sofreu afrontas. O que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês já sofreram por causa disso. Os judaizantes já foram contra vocês, vocês já
os combateram, vocês os resistiram, mas agora vocês estão dando espaço para eles? Em outras palavras, será que vocês vão morrer na praia? Será que vocês sofreram, e será que vocês não vão conseguir chegar até o final? É isso que ele está dizendo. No verso 5, aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Talvez numa primeira leitura, você pense que este argumento é igual ao argumento do verso 2, mas ele é totalmente diferente. No versículo 2, Paulo já falou o que o Espírito fez. Agora ele fala do que o Espírito estava fazendo na comunidade dos Gálatas. E como que o Espírito estava realizando? O que o Espírito estava fazendo ali? Estava fazendo vários milagres. E a operação do Espírito, na pergunta de Paulo, pensem nisso, se eu trouxesse essa pergunta para hoje. O Espírito opera entre vós pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito tem operado milagre entre vós. Que tipo de milagre? Curas, libertações, conversões, salvação. O Espírito tem pegado homens ímpios e tornado esses homens ímpios em homens santos pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por que que o Espírito tem operado esses milagres? Por causa da moralidade dos Gálatas? Por causa do legalismo dos Gálatas? O que o Paulo está dizendo é o seguinte: o Espírito está operando entre vós, não pelas obras da lei, mas pelo poder do Evangelho, pela graça de Deus, não pelas obras da lei. Resumindo tudo, nesse primeiro argumento, tudo o que Deus tinha feito, tudo o que Deus estava fazendo, e por conseguinte, tudo o que Deus haveria de fazer, era por meio do Evangelho e fruto da imerecida graça de Deus recebida pela fé somente, e não pela prática da lei. Eles nasceram de novo, e o Espírito estava operando neles, não pela prática da lei, mas pela graça imerecida de Deus. É isso que está acontecendo aqui. A vida cristã, meus irmãos, é graça do início ao fim. Do início ao fim. Mas como isso é diferente de como pensamos? Como é diferente? Será que nós pensamos que a nossa vida é do início ao fim pela graça de Deus? Ou será que nós somos como esses insensatos Gálatas? Nós somos. Nós pensamos que nós começamos na graça e vamos terminar pelas obras da lei. Tantas e tantas vezes nós tentamos nos reformar, nos mudar, abandonar o nosso pecado pela nossa própria força. Quem é você, querido? Quem é você, querida, para vencer algum pecado? Quem é você para vencer a sua imoralidade? Quem é você para vencer a sua mentira? Quem é você para vencer o seu orgulho? É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando nós pensamos que nós podemos fazer alguma coisa por nós mesmos, nós perdemos o Evangelho. Porque nós tentamos nos auto-justificar. Você está aqui, preste atenção, você está aqui hoje sentado, ouvindo a palavra de Deus, somente por um motivo, pela graça de Deus. Você entende isso? Será que você entende isso? Você não entende. Eu não entendo. Porque se nós entendêssemos realmente isso, nós iríamos sair do culto saltitando de alegria. O culto seria para nós
não algo enfadonho, não algo penoso, mas seria uma relação de amor entre o noivo e a noiva. Hoje os nossos cultos parecem muito mais uma relação de consumo do que uma relação de amor entre Cristo e a sua noiva. Será que no final do culto nós podemos dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu somente pela graça? Nós não podemos começar pelo evangelho da graça e depois nos aperfeiçoar por nós mesmos. O que é o evangelho da autoajuda gospel? Pensem nisso. Seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um bom profissional, fale mais baixo, seja educado, tenha bons modos, seja homem, seja mulher. É o evangelho da autoajuda gospel. Pensem naquele tipo de linguagem. Tire seu filho da frente da televisão. Eduque o seu filho, corrija o seu filho. Tudo isso, meus irmãos, é muito bom, em um certo sentido. Todas essas coisas, disciplina, tudo isso é muito bom. Mas no final das contas, se isso for uma tentativa de nos salvar e salvar os nossos filhos, nós somos tolos e insensatos. E não somente isso, nós somos malditos. É o que Paulo vai dizer mais adiante. Quem é você, através da disciplina, para salvar o seu filho? Você pode disciplinar o seu filho o quanto você quiser. Se a graça de Deus não alcançar ele, ele não vai ser salvo. Não adianta. Como diz Tim Keller, ele diz assim, nós nunca devemos perder o evangelho. O evangelho sempre deve estar conosco. Toda a nossa vida deve ser interpretada à luz do evangelho e vivida como uma resposta à mensagem do evangelho. Você nunca deve perder o evangelho. Agora o segundo argumento. Paulo usou da experiência dos Gálatas. Agora ele usa o argumento das Escrituras, do Antigo Testamento. Mais importante do que a experiência dos Gálatas é um argumento bíblico. Por quê? Porque uma experiência sem uma fundamentação bíblica é apenas uma experiência. Não passa disso. Paulo tinha confiança na experiência dos Gálatas, porque ela estava fundamentada na Escritura. Agora ele vai entrar diretamente na Escritura do Velho Testamento. Verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça? O que Paulo faz aqui é simplesmente brilhante. É simplesmente brilhante, não existe outra palavra. A alusão de Paulo a Abraão é um golpe de mestre nos judaizantes. Se do verso 1 ao verso 5 ele falou aos Gálatas, agora ele vai falar aos judaizantes, aos falsos mestres. Ele diz, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça? Aqui ele dá uma rasteira nos judaizantes. Por quê? Porque os judaizantes estavam dizendo mais ou menos assim, nós somos da descendência de Abraão. Nós temos o sangue de Abraão. E não somente isso, nós praticamos a circuncisão. Vocês até são filhos de Abraão, mas vocês são uns filhos de segunda classe. Nós somos filhos de primeira classe. Vocês são bastardos. É isso que ele estava dizendo. Enquanto os judaizantes começam em Gênesis 17, quando Abraão é circuncidado, quando Deus dá a ordem para Abraão circuncidar, Paulo aqui nesse versículo volta a Gênesis 15. Porque a pergunta aqui é a seguinte, como Abraão foi reconhecido como homem justo? Lembram de Gênesis 15, 6 que nós acabamos de ler? O que o texto diz? Diz assim, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi declarado justo. Porque ele obedeceu? Porque ele creu.
Perceberam a rasteira? Perceberam o golpe que o apóstolo Paulo deu nesses falsos mestres? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. A fé dele foi reconhecida como justiça. Isto é, ele foi aceito e declarado justo pela fé. Ele não foi justificado porque fez alguma coisa para merecê-lo, ou porque foi circuncidado, ou porque guardasse a lei, pois nem a circuncisão, nem a lei haviam sido dadas. Mas simplesmente porque ele creu. Por isso ele foi considerado justo. E quem era Abraão? Quem era Abraão? Abraão era um gentil. Abraão era um pagão. Abraão não era judeu. Antes de obedecer à lei, ele foi reconhecido como um homem justo. E a linguagem aqui é técnica. E eu tenho que explicar ela. Lhe foi imputada para a justiça. O que significa isso? A palavra no grego aqui tem duas formas de se olhar para ela. Uma maneira de uma declaração legal de um tribunal, e a segunda forma de uma linguagem econômica, comercial. Abraão foi declarado justo diante do tribunal de Deus. E não somente declarado, mas tratado como justo. Uma declaração legal do justo juiz. Justificação. A linguagem econômica. É como se justiça, muita riqueza, muito mérito fosse depositado na conta de Abraão. Ele foi declarado justo e foi encontrado mérito na sua conta. Mérito infinito. Deixe-me mostrar algo para vocês. O valor da cruz é maior do que o valor do inferno. O que eu quero dizer com isso? Na cruz, Jesus paga totalmente pelos pecados do seu povo. E não somente isso. Acrescenta justiça infinita ali. O inferno nunca terá fim, porque a justiça nunca será satisfeita. Perceberam? Perceberam o milagre que aconteceu na cruz? Abraão foi declarado justo e a sua conta estava gorda, cheia, porque ele obedeceu à lei, porque ele circuncidou, porque ele creu. Verso 7. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão não são os circuncisos, são os filhos da fé. Paulo aqui volta em Gênesis 12. Se no versículo anterior ele volta a Gênesis 15, agora ele volta a Gênesis 12. Por quê? Porque em Gênesis 12, Deus aparece a Abraão, Deus fala a Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E em ti serão abençoadas todas as nações da terra, todos os povos da terra. O que Paulo está tentando fazer aqui é provar que os gentios que creram são a verdadeira descendência de Abraão. Eles são os filhos da promessa. Aqueles que estão espalhados em muitas nações. De quem foi prometida ao seu pai, por seu pai. A sua perspectiva era para observar, assim como os pais dos crentes. Quem foi o pai dos crentes? Abraão. Como ele foi declarado justo? Porque ele creu. Da mesma forma que Abraão foi declarado justo, os filhos de Abraão seriam declarados justos. Não pela obediência da lei, mas por crer, pela fé, mediante a fé. Verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Paulo está literalmente dizendo que o Evangelho foi pregado desde Abraão. Qual é a mensagem do Evangelho a Abraão? Perceberam aí? Em ti serão abençoados todos os povos.
Essa é a mensagem do Evangelho que ele recebeu. O que significa isso? Significa que por causa de Abraão, nós seríamos justificados? Seria por causa de que os judeus, expandindo a terra de Israel, a salvação alcançaria todo o globo, eles implementariam uma espécie de teonomia na terra, uma espécie de lei de Deus em toda a terra, e toda a terra seria salva? Não é isso. O que Paulo tem em mente aqui é o verso 16 do capítulo 3. Olhem. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Perceberam? Não era Abraão, não era Isaac, não era Jacó, não era José, não era Moisés, não era Davi, não era a nação de Israel. O descendente de Abraão, que deveria abençoar toda a terra, é Cristo Jesus. Por isso o Evangelho foi pré-anunciado. Ele não foi só pré-anunciado a Abraão, mas ele foi pregado desde o Éden. Aquele animal morto no Éden era Cristo. Aquela arca que foi feita era um tipo de Cristo. Todo animal levítico, todo animal que era morto no culto levítico, era uma figura de Cristo. O Evangelho foi anunciado desde Abraão. Como alguém do Velho Testamento é salvo? Pela lei? Pelas obras da lei? Como que Davi foi salvo? Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele obedeceu à lei. Moisés, com a sua ira. Meus irmãos, o ponto é o seguinte: todos os homens e todas as mulheres que já foram salvas pela graça de Deus. Todos. Ninguém foi salvo pela lei. A lei só tem um propósito aqui neste texto: condenar. A lei neste texto de Gálatas aqui apenas condena. Verso 9. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Quem quer ser abençoado como Abraão, deve crer como ele creu. Entenderam isso? De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Você quer ser abençoado como Abraão? E que bênção é essa? Justificação, adoção, regeneração, glorificação, santificação. Você quer ser abençoado como Abraão? Então você deve fazer o que Abraão fez. Crer. Você deve desistir de se salvar. Você deve jogar todas as suas medalhas de honra ao mérito no fogo. E dizer assim: nada nas minhas mãos eu trago. Apenas a tua cruz eu me agarro. Eu confio somente em ti para ser salvo. Paulo estava dizendo aqui que os Gálatas já eram filhos de Abraão, não pela circuncisão, não pela obediência da lei, mas pela fé. É isso que ele estava dizendo. Verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Eu não tenho como provar isso, mas alguns sugerem que esse texto estava sendo usado pelos judaizantes. Eles estavam dizendo assim aos Gálatas: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito. É isso que eles estavam dizendo aos Gálatas: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E Paulo tem outro jogo de mestre aqui. Imaginem que os judaizantes estavam usando esse texto aos irmãos da Galácia.
se vocês não permanecem em todas as coisas, as obras da lei, vocês são malditos. Se vocês não cumprirem a lei, se vocês não obedecerem à circuncisão, vocês são malditos. Paulo pega esse versículo e lança na cara dos judaizantes. Como que ele faz isso? Vocês não têm cumprido toda a lei. Vocês nunca cumpriram toda a lei. Como eu já disse, a terrível função da lei é condenar, não justificar. A lei não pode produzir condenação e justificação. De igual modo, uma fonte não pode produzir calor e frio. A lei também não pode produzir justificação e condenação. A lei apenas condena. Pensem num silogismo aqui. O que Paulo pode dizer? Quem quer que transgrida, a primeira premissa, quem quer que transgrida a menor parte da lei, seja amaldiçoado. A segunda premissa, todos são culpados dessa transgressão, pois todos quebraram a lei. Logo, portanto, todos estão amaldiçoados. É isso que Paulo está dizendo. Verso 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aqui, Paulo cita Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: judaizantes, os profetas já diziam que a justificação não é pela fé, mas é pela lei. Não é pela lei, mas pela fé. Os profetas já diziam isso. Os profetas já diziam, o justo viverá pela fé. Vocês interpretaram errado o Velho Testamento. Verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Paulo cita de novo o Velho Testamento. Levítico 18:5. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês querem obedecer à lei e ter todas as bênçãos da lei? Vocês querem ter saúde, prosperidade, terra, riqueza, obedecendo à lei? Tentem fazer isso. Tentem fazer isso. Tentem viver pela lei. Tentem vocês, meus irmãos, obedecer à lei completamente, viver pela lei. Tentem viver de forma santa a partir de agora e dizer assim: eu nunca mais vou pecar, eu vou obedecer toda a lei, nunca mais o meu coração se encherá de ódio, nunca mais os meus olhos terão cobiça, nunca mais o meu coração terá orgulho, nunca mais a minha mente pensará em imoralidades, nunca mais eu pensarei que eu sou o bom. Pense ser amoroso, educado, gentil em todo momento. Pense se isso é possível. Tentem viver pela lei. Saiam ao trânsito. Vão dormir mais tarde, acordem pela madrugada e vão trabalhar. Tentem viver. Perceberam? Nós não conseguimos cumprir a lei. Nós não conseguimos viver pela lei e alcançar as recompensas da lei. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Paulo começa aqui no mercado de escravos. Ele nos resgatou da maldição da lei. Nós éramos escravos da maldição da lei. Todos aqueles que tentam viver pela lei carregam a maldição da lei. Deus os amaldiçoa. E aqui essa é a linguagem. Deus os amaldiçoa. Deus é o Senhor da bênção e o Senhor da maldição.
Deus os amaldiçoa. E ele cita Deuteronômio 21, 23 aqui, aonde que diz que qualquer homem que fosse pendurado no madeiro era considerado maldito. Não era o madeiro que tornava aquele homem maldito, mas o madeiro era um sinal da maldição que estava sobre a vida daquele homem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: todo aquele que for pendurado em madeiro. Esse é o texto mais importante dessa passagem. Se você não ouviu nada, se você já está cansado, preste atenção, esse é o texto mais importante dessa passagem. Cristo se fez maldição por nós. Deus tornou o seu próprio Filho maldito por nós. E eu não ousaria dizer isso se a Escritura não o dissesse. E ele não se fez maldição pelos seus próprios pecados. Ele se fez maldição por causa dos nossos pecados. Ele não morreu pelos seus próprios pecados. Ele se tornou maldição por nós, para nós. Percebam isso, meus irmãos. Naquela cruz, o corpo de Cristo recebeu toda a justa ira de Deus. Não somente o seu corpo, mas a sua alma. Todas as aflições, aqueles espinhos daquela coroa, eram os nossos pecados. Aquelas blasfêmias eram as nossas transgressões. Ele se fez maldição por nós. Ele se fez maldito por nós. Ele foi abandonado naquela cruz. De forma que ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquela cruz, o pai disse ao filho: o teu Deus te amaldiçoa. E hoje ele diz para nós: o teu Deus te abençoa. Porque naquela cruz o filho dele foi amaldiçoado. Ele se fez maldição por nós. Ele carregou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. E ele não clamou: Pai meu, porque o nosso pecado estava lá. A filiação agora não era mais uma prerrogativa, porque ele se foi feito maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos tomar o cálice da salvação. Ele tomou o cálice da ira, para que nós fôssemos colocados dentro da Jerusalém celestial. Ele foi crucificado fora da cidade, fora da presença do Pai. A nossa desobediência estava lá. E o Pai puniu o Filho no nosso lugar. Verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A experiência dos Gálatas, o testemunho da Escritura, estão de acordo. Os dois, em uma única voz, dizem a nós: é somente pela graça, é somente pela fé que Deus pode abençoar em Cristo os seus filhos. Existem diante de nós, esse texto colocou diante de nós, duas maneiras de viver. O apóstolo coloca diante de nós duas alternativas. Ele fala de dois destinos, de dois caminhos possíveis para se chegar até eles. Ele fala como um tipo de Moisés do Novo Testamento. Ele diz assim: proponho diante de vocês. Isto ele faz aqui também a nós. O Espírito Santo faz a nós. Proponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, a lei e a graça. Dois caminhos. É como um homem de pé
com um pé no barco e outro pé no porto. E quando o barco se desata, ele vai se afastando do porto e ele tem que escolher aonde ele vai ficar, porque senão ele vai se afogar. Esse caminho é colocado diante de nós esta noite. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho da fé é para aqueles que confiam somente no Calvário. É para aqueles que sabem que nada têm, que nada podem, que não podem cumprir a lei, que não podem nascer de novo pela sua própria força. O outro caminho, o caminho da morte, é o caminho da lei. Esse é para aqueles que se esforçam ao máximo para ser justos diante de Deus. Qual desses dois caminhos você está? O caminho da lei ou o caminho da graça? O caminho da morte ou o caminho da vida? No caminho da morte, no caminho da lei, se você decidir se auto-salvar, se auto-justificar, se tornar um homem e uma mulher melhor, há um decreto de maldição para você. Deus amaldiçoa você. Porque você não pode cumprir a lei. Se você tem dispensado o evangelho até aqui, se você tem feito pouco do que Cristo fez no Calvário, se você não considera a graça de Cristo para se santificar, a Bíblia então te chama de maldito. Não somente no futuro você será maldito, mas hoje você é maldito. Pensem nisso. Você não pode errar em nenhum tio da lei. Você não pode admitir que errou. Você não pode pedir desculpa. Toda ansiedade, toda depressão é uma tentativa de alguém se auto-justificar diante de Deus. Porque ele está tentando se fazer bom diante de Deus. O Evangelho diz a você: arrependa-se. Arrependa-se e creia somente em Cristo. Se isso acontecer, se você escolher o caminho da vida e não o caminho da morte, é como se uma troca houvesse do céu para a terra. A sua maldição será lançada no Cristo que foi crucificado, e a justiça do Cristo crucificado será lançada sobre você. Qual caminho você escolhe? Qual você vai escolher? O caminho da bênção ou o caminho da maldição? Que Deus os abençoe.